Há 3 anos atrás, direto do túnel do tempo, eu gravava um vídeo com um título enfático aqui pro canal: não estude apenas frameworks. A ideia do vídeo de hoje é voltar nesse tema, mas explicando profundamente ali a diferença entre frameworks, bibliotecas e principalmente o que você precisa saber para não sabotar a sua evolução como programador. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita, você está no Atequita Dev, que é o meu canal de tecnologia. Eu sei que se você já é raiz, já deixou o seu like e o seu comentário também. O que te bloqueia na programação? Não deixe de comentar, que eu quero saber o que tem te bloqueado ali para você evoluir na sua programação, como você tem se sabotado nesse sentido. Agora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse conteúdo e se você gostar, dá aí o seu apoio, porque vai me ajudar demais. Quando a gente pensa em desenvolvimento moderno, os frameworks, eles são fundamentais. E pra gente constatar isso, basta você entrar em qualquer vaga do LinkedIn que nos requisitos vai ter pelo menos um framework. Isso porque os frameworks, eles otimizam o processo e trazem uma maior produtividade quando a gente fala em desenvolvimento. E é por isso que as empresas ficam de olho nesse tipo de ferramenta. Tá, Carol, você falou ferramentas, então frameworks na verdade são ferramentas? Não, e eu vou explicar a fundo qual que é a diferença disso, mas primeiro a gente precisa entender que no mundo real, assim como na programação, quando a gente cria ferramentas que são específicas para um propósito, a gente consegue otimizar o nosso tempo. Então, utilizar as ferramentas certas para qualquer coisa que você vai fazer na vida real, otimiza o seu tempo. Aí agora eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo ali para a gente poder ilustrar isso. Pensa que você está fazendo uma pizza, na verdade diversas pizzas, e você precisa cortar uma série de fatias de queijo para colocar nessas pizzas. Pensando nessa necessidade, você pode fazer isso com a faca, que vai demorar muito mais tempo, ou você pode utilizar aqueles cortadores que a gente vê aí no supermercado, que é muito mais rápido, até padroniza a espessura ali da fatia, que é uma mão na roda. Então você consegue cortar muito mais fatias ali em um menor tempo. Você ganha produtividade e otimiza o processo. E agora você pode estar pensando: nossa, Carol, mas que exemplo foi esse? O que tem a ver com a programação? E eu escolhi especificamente esse exemplo do cortador de queijo, né? Desse trambolhão, dessa máquina que a gente vê no supermercado, para ilustrar uma situação ali na frente, pra gente entender quando utilizar e quando não utilizar frameworks. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu preciso dizer que esse conteúdo conta com o apoio da Escola DNC, que é super parceira aqui do canal. A Escola DNC é uma escola que tem uma metodologia inovadora que busca formar profissionais acima da média. E eles possuem uma formação em tecnologia focada em desenvolvimento full stack. Essa metodologia, ela vai unir ciclos de aprendizado ali com uma meta muito bem estruturada e equilibrada no sentido de aprender tecnologias de mercado, né, de empregabilidade mesmo, e frameworks, e a base que é fundamental na programação e é muito negligenciada. Tudo isso com muito projeto prático, desafios e cases reais para realmente preparar para o mercado. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa formação da Escola DNC, conferir a ementa completa, entender um pouquinho mais sobre a metodologia, o link vai estar na descrição desse vídeo. Bom, agora voltando ali para nossa analogia, quando a gente vai para o universo da programação, bibliotecas são ferramentas que são construídas para otimizar processos ou tarefas ali no desenvolvimento. Então você pode ter uma biblioteca que vai fazer o download de imagens, bibliotecas para você fazer requisição de APIs que já vão ter uma série de funcionalidades, bibliotecas para rotas ali quando a gente fala em desenvolvimento web, bibliotecas para testes, e todas elas vão ter algo em comum, ou seja, ela vai ter uma base de código ali que pode ser utilizada e reaproveitada, ou seja, já vai ter uma implementação pronta para que você possa utilizar e otimizar o seu processo. Um exemplo bem legal de biblioteca que é muito popular é o React. O React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de forma otimizada. Então não, o React ele não é um framework, ele é uma biblioteca, ou seja, ele é apenas uma ferramenta criada com um propósito específico para a criação de interfaces ali no front-end. O React, ele vai trabalhar com o conceito de programação reativa, utilizando ali a construção de interfaces de forma declarativa para que fique muito mais fácil você componentizar a sua interface, além de fornecer ali já componentes já prontos para você utilizar, né? E também ele facilita ali a atualização de estados da interface. Ele é como se fosse uma abstração para que você não tenha que se preocupar com o que a gente chama de DOM. Pô, Carol, agora você falou grego. O que seria esse DOM?
Tá, eu vou dar um exemplo bem simples. Vou mostrar aqui na tela pra vocês uma tela onde a gente tem um texto e um botão. Isso é o que você vê ali renderizado na web quando você acessa essa página. Por trás dos panos, a gente tem o nosso código HTML. Então, nesse contexto, o DOM, ou Document Object Model, ele vai representar ali de forma hierárquica os componentes que estão na tela. Ele vai ter a referência de todos os componentes que são renderizados na tela para que você possa, basicamente, interagir, para que você possa ter uma interface interativa. E eu já vou te dar um exemplo disso. Imagina que naquela tela anterior, ao clicar no botão mudar texto, eu queira mudar o texto que está em cima. Como que eu faria isso sem o React? Eu teria que manipular o DOM, ou seja, achar a referência do meu texto ali em cima, para que eu possa alterar o valor que está dentro dele, o texto que está dentro dele. Então eu teria que fazer isso manualmente. Mas com o React isso fica absurdamente mais simples. A única coisa que eu tenho que fazer é guardar a minha informação do meu texto ali, do meu título, em um estado, e eu posso alterar esse valor ao longo do programa e ele vai automaticamente atualizar os componentes renderizados na tela. Ou seja, ele otimiza esse processo e você não precisa manipular diretamente o DOM, você vai só se concentrar na lógica do seu código. Então, se o React é uma biblioteca, o que seriam frameworks? Vamos pensar numa analogia aqui. Se a biblioteca é uma ferramenta, o framework é um conjunto de ferramentas que, além dessas ferramentas, vai te trazer uma guideline, como se fosse um guia de desenvolvimento para o seu projeto, padrões para você desenvolver o seu projeto. E aí, nesse contexto do JavaScript, a gente tem frameworks como o Vue e o Angular, que ele já vai ter uma série de ferramentas embutidas ali naquele framework para você desenvolver. E qual que é o ponto positivo do framework, né? Além de você ter esses padrões que ajudam você a manter, justamente padronizar o seu projeto e na escalabilidade e tudo mais, né? Um padrão, é um guideline ali de boas práticas de desenvolvimento. Você tem ali todos os recursos que você precisa. Normalmente você tem vários recursos embutidos ali nesse kit de ferramentas, né? Que já é uma mão na roda, você não tem que se preocupar nas dependências que você vai colocar ali no seu projeto. Qual que é o ponto negativo disso? Como ele já tem um monte de coisa, como ele já vem com um monte de coisa, né, é menos flexível. Então você tem menor flexibilidade para escolher como que você vai trabalhar o seu projeto. E aí nesse ponto você pode estar se perguntando, qual que é melhor, né, React ou Angular? Depende das necessidades do seu projeto. Eu não acredito que exista bala de prata nesse sentido. Tem pessoas que vão preferir a flexibilidade, né, para que consigam usar as bibliotecas para o que querem utilizar, e tem projetos que vai ser mais interessante ter essa estrutura mais robusta e mais rígida ali para ser desenvolvido. E agora, sabendo que a gente tem esses recursos que ajudam a gente a desenvolver muito mais rápido, você pode estar se perguntando, qual que é o sentido da gente desenvolver coisas do zero? Para que eu vou fazer algo JavaScript vanilla, né, que é JavaScript raiz ali, sem utilizar framework? Aí eu vou voltar no exemplo esdrúxulo que eu falei do cortador de queijo. Imagina que você queira cortar 2 fatias de queijo. Será que faz sentido você usar aquele trambolhão para isso? Ou apenas usando uma faca você conseguiria fazer isso muito mais rápido? Afinal, você não precisa padronizar nem nada, é só isso que você quer fazer. Pro exemplo da programação, imagina que você quer fazer uma landing page super simples, estática, você quer fazer aquilo rápido. Será que faz sentido você utilizar React e componentizar coisas que nem vão ser utilizadas ali na sua interface, e uma interface que nem precisa ser ativa nesse sentido? Será que não é mais fácil você seguir a linha mais direta ali, utilizando HTML, CSS, JavaScript e Vanilla? Então esse é o ponto principal. Os frameworks, as bibliotecas são muito interessantes para otimizar o seu tempo em contextos específicos. Então não é todo contexto que você vai utilizar essas ferramentas. Tem contextos que não fazem sentido, tem contextos que isso vai trazer até uma complexidade muito maior do que seria necessária para o desenvolvimento do que você quer fazer. E eu acho isso bem interessante, porque eu estava mostrando para vocês meu portfólio esses dias e o pessoal perguntou, poxa, você desenvolveu isso com o quê? Com React e tal? E não, cara, eu utilizei HTML, CSS e JavaScript Vanilla. Na verdade, JavaScript tem muito pouco, tem poucas linhas de código, acho que são 10 linhas de código de JavaScript que eu utilizei ali no projeto, mas a maioria é só HTML e CSS e eu consegui fazer o site extremamente interativo e tal, e não precisei utilizar nenhum framework para isso. A grande questão é você saber como essas ferramentas funcionam por trás dos panos, o que elas estão resolvendo para você, o que elas estão otimizando. Então, se eu já desenvolvi um site ali do zero, se eu já fiz aquela implementação sem utilizar essas ferramentas, quando eu utilizar essas ferramentas, eu vou entender o que ela está resolvendo para mim, ou seja, eu vou ter um conhecimento muito mais aprofundado. E quando você restringe o seu conhecimento somente nos frameworks, ou seja, você só sabe fazer aquilo utilizando frameworks, você acaba tendo 2 problemas muito sérios. O primeiro, você se limita. Então, na verdade, assim, você não é um programador React, você é um programador que sabe a linguagem JavaScript e você pode trabalhar com qualquer framework e biblioteca ali que tiver nesse contexto de front-end, por exemplo. E
E aí o segundo ponto negativo é que isso pode ser extremamente perigoso falando em carreira. Então, se você é uma pessoa que você não sabe os fundamentos da tecnologia que você está trabalhando, que você só utiliza ferramentas, não sabe o que elas estão fazendo por trás dos panos. Quando essa ferramenta mudar, quando ela acabar, ou quando você precisar aprender algo novo, vai ser muito mais difícil migrar conhecimento. É por isso que quem tá começando, às vezes olha pro mercado de tecnologia e vê assim, nossa, a gente vê um framework de JavaScript sendo lançado a cada dia. É muita novidade que acontece no mercado. Mas quando você tem a base, né, programadores que já estão aí no mercado com mais experiência, que tem essa base sólida, não tem medo de aprender uma tecnologia ou outra, porque tem a base, e a base é o mais importante. Você precisa entender como as coisas funcionam, e dali para você pegar outras coisas é muito mais fácil. Então, qual que é o perigo que eu vejo acontecendo principalmente na internet, né? Pessoas que querem começar e chegar ali no mercado mais rápido e começam a focar os seus estudos em frameworks, esquecem de aprender os fundamentos e tudo mais, mas ali na frente começa a ter a percepção que na verdade elas não estão entendendo o que elas estão fazendo, elas estão simplesmente copiando e colando coisas e seguindo em frente. Essa questão de você parar e entender como as coisas funcionam, isso é extremamente importante. Tá, Carol, como que eu faço para eu não me sabotar? É justamente isso. Você precisa saber desenvolver apesar das ferramentas. Então você, programador que está começando estudando agora, né, saiba desenvolver projetos sem utilizar essas ferramentas. A partir do momento que você consegue desenvolver isso sem essas ferramentas, e aí quando você aprende as ferramentas, você entende o que ela está fazendo para otimizar ali aquele processo. Inclusive no meu curso de iOS que eu gravei aqui para o canal e que está gratuito disponível aqui no canal, se você não conhece, lá na aba de playlist você vai conseguir acessar esse curso, né? No curso eu tive a opção de utilizar uma biblioteca para poder fazer a camada de serviço ou implementar isso do zero. E eu escolhi implementar isso do zero justamente para mostrar como que seria, como que funciona de fato. E isso é muito importante, justamente porque, né, essas bibliotecas, esses recursos, eles mudam bastante. Então você ter um conhecimento de como que você pode fazer aquilo sem aqueles recursos é fundamental. Então assim, você não vai se tornar um especialista em front-end se você não entende como que funciona o Doom, se você não entende como que funciona essa tecnologia por trás dos panos, se você só sabe um conhecimento superficial ali de ter utilizado frameworks durante o desenvolvimento. Então, é bem nessa linha que eu quero dizer aqui. Se você está começando agora, foque em aprender os fundamentos, entenda como que funciona antes de você direcionar logo o seu conhecimento ali para aprender esses frameworks. E no fim das contas, o caminho para você se tornar um bom programador, um programador que vai sempre evoluir, aprender coisas novas ali com as mudanças da tecnologia em si, não é o caminho mais rápido, não é o caminho mais fácil, não é a fórmula mágica. É sim o caminho mais difícil e mais árduo, mas que é um caminho extremamente recompensador, que quando você faz as coisas sem querer ter atalhos para isso, quando você realmente foca no que é importante, ali na frente você vai ser extremamente recompensado por isso, eu posso te garantir. Agora, com tudo isso, eu espero que a próxima vez que alguém falar para você, não estude apenas frameworks, você saiba por que é tão importante ter essa base de fundamentos. Lembrando que o link da formação em tecnologia da Escola DNC vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você busca empregabilidade, transição de carreira ou aumento de performance, com certeza a Escola DNC pode te ajudar. Agora, assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixar em outro vídeo do canal. Se você não deixou seu comentário, já deixa aqui seu comentário que dá aquela força, aquela engajada aqui no vídeo. E o comentário que eu vou ler hoje é do Masterchef. Então, para um leigo que te pergunta: ser programador é memorizar uma quantidade enorme de linhas de código? Então ter uma memória descomunal que lembra diversos comandos diferentes? Não, não e não. Ser programador é ter a habilidade de resolver problemas de forma lógica. Então, o programador ele tem que saber de forma lógica estruturar o seu pensamento para poder se comunicar com a máquina. Ele pode fazer isso através de código? Pode. Ele pode fazer isso sem código e mesmo assim ele vai ser um programador. Então, a ideia da programação é justamente programar, criar soluções, né, que vão resolver problemas. Aí, a respeito dos comandos em si, isso flui de forma muito natural. Não que você tenha que decorar, mas à medida que você entende ali a base, a coisa segue flui normalmente. Vou dar um exemplo bem interessante. Pensa na quantidade de palavras que você sabe na sua língua nativa. Isso quer dizer que aprender um novo idioma é decorar palavras? Não. É só você entender a lógica e na medida com que você entende essa lógica, né, essa memorização, guardar as informações e reter essa informação acontece de forma natural. Mas não, um programador ele não vai só decorar comandos e tal. A função de programador é estruturar uma solução. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Muito
muito obrigada pelo seu comentário. Vou esperar o seu comentário aqui também. E antes de eu me despedir, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir na sequência. Um conteúdo é um complemento disso que eu tô falando, que é um vídeo que eu explico qual que é a base que a gente fala, a base sólida de um programador. Esse vídeo tá bem interessante. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai se inscrever.